que é uma licença ambiental. Embora exista aí uma classificação, né, um conceito, né, uma descrição, né, do que é isso, eu procuro sempre destrinchar, procuro sempre explicar com outras palavras para que, né, quando a gente for se deparar com a literatura, faça sentido, faça mais sentido para nós, tá? Então, uma licença ambiental é, acima de tudo, um ato administrativo. Já começamos aí com umas palavrinhas mais, né, difíceis aí, né? O que é um ato, né? Bom, um ato, né? Um fato ali, né? Ela é um documento, né? Que culminou, ele veio de um pedido, ele veio de um processo que teve uma análise e tal, e tudo aquilo culminou num ato que teve que ter a assinatura de alguém que trabalha no órgão ambiental. Então, quando a gente fala um ato administrativo, é isso mesmo, é um papel que foi assinado por alguém da administração pública e que ele tem um papel, um significado muito importante, porque ele justamente ele conclui uma etapa importante, né? E é importante a gente saber disso, porque são etapas. O licenciamento ambiental ele é composto de etapas, né? A etapa inicial, a parte de estudos, a etapa de implantação das atividades e a etapa de monitoramento, né? E para cada etapa nós temos, então, uma licença ambiental, então, um ato administrativo, né? E o mais importante, gente, que a gente tem que lembrar, né, é que ele veio de um pedido da sociedade, não, de um pedido de alguém, de um proprietário, de um, né, um empreendedor que deseja implantar algo. Esse desejo dele possivelmente causa algum tipo de impacto, um impacto, né, ambiental, uma degradação, uma poluição, e por isso que precisou da análise do órgão ambiental, tá? Então, sempre que a gente ouvir de licença ambiental, a gente vai estar automaticamente, né, já imaginando que aquele documento que foi emitido pelo órgão ambiental passou por uma fase prévia, uma fase anterior ali, que foi do pedido, da análise, dos estudos, até culminar numa licença, numa primeira licença, né? E como eu falei, todo licenciamento ambiental, é importante a gente mencionar, existem as etapas, as fases, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente, né, das licenças, quais são as licenças também, mas eu precisava dar caracterizar isso aqui para vocês, tá? E para o pessoal que está aí nos acompanhando aí no YouTube, né? Se você está aí no Instagram e quiser entrar lá no YouTube eu transmito um mapa mental. Tá? Esse mapa mental, muitas vezes, ele ajuda a entender melhor aí, né? O que é o tema e alguns conceitos, tá? Então é bem importante também aí, né? E agora eu vou falar justamente de um assunto que as pessoas talvez confundem um pouco, né? O que é uma licença ambiental e o que é uma autorização ambiental? Você já parou para pensar que isso tem sim uma diferença entre licença ambiental e autorização ambiental? E para isso, eu vou recorrer ao mapa mental, né? Onde eu tenho aqui um mapa mental que fala exatamente aqui o título da nossa aula de hoje, o passo a passo para conseguir uma licença ambiental, né? E atuar de forma segura e sem medo. E para a gente poder diferenciar, vou botar um pouquinho maior aí para o pessoal que está acompanhando, tá? É bem simples, tá? Não é nada demais, nada de outro mundo, mas você já pode começar a refletir sobre isso daqui. Embora, tá? Embora, na prática de quem vive o licenciamento ambiental, muitas vezes esses dois terminologias, elas se confundem mesmo, né? E não é tão importante assim diferenciar como o pessoal da área jurídica diferencia. Então, esse conceito, essa diferenciação entre um e outro, ele vem do meio jurídico, e eu vou explicar isso aqui para você. Mas vamos lá, falando bem a real, né? Muitas vezes a gente acaba tratando licença ambiental como uma autorização ambiental, elas têm o mesmo propósito de autorizar, de licenciar uma atividade. Mas, para você que quer aprender, né, que está aqui, existe então uma diferença sim, ela é mais jurídica, e no começo as duas são consideradas, sim,
atos administrativos, tá? Eu vou fechar aqui, ó, para mostrar justamente que as duas, elas, tanto a licença ambiental quanto a autorização ambiental, ela é um ato administrativo, que nada mais, nada menos, um documento que foi assinado por alguém ali da administração pública. Agora, o que diferencia, né, a licença da autorização é justamente o seguinte, né? A licença, ela é vinculante, tá? Significa que se o empreendedor atender a todos os requisitos do órgão ambiental, que requisitos são esses? São os requisitos constantes nos termos de referências, nos roteiros orientativos, nos checklists, né? Se o órgão ambiental, como representante da administração pública, coloca que para tirar uma licença é preciso atender determinados requisitos, aí nós temos que é um direito do empreendedor receber a licença. Então, percebe que se ele atender tudo certinho, o órgão ambiental vai analisar ali. É claro que, né, se ele constar ali que existe alguma coisa que denote um impacto significativo ali, lógico, ele vai ter o direito também de contestar, de apresentar mais estudos, né? Mas no direito, no jurídico, a diferença é que na licença ambiental ele é vinculante, ele é um ato, né, que é um direito. Já a autorização ambiental, mesmo se o empreendedor atender a todos os requisitos do órgão ambiental, o órgão ambiental, ele pode negar. E é aí que nós chamamos disto ser um ato discricionário. Pelo amor de Deus, o que é um ato discricionário, né? Bom, na verdade, diz respeito ao que o agente ali, o profissional do órgão ambiental, o analista, ele tem total direito ali de dar a sua oposição, a sua opinião e decidir por emitir ou não emitir uma autorização. Então, percebam que há uma diferença, né? Entre se você atender tudo, o órgão ambiental, ele meio que tem que dar a licença porque ela é vinculante. Já na autorização ambiental, você pode, né, apresentar tudo, mas ele é um ato discricionário. Então, em tese, né, uma autorização ambiental, se o órgão ambiental entender que não cabe emitir determinada autorização de supressão da vegetação, não vai ser autorizado. E agora, né, o que eu ia dizer? Eu gosto de trazer sempre uma outra definição também, né? Uma outra definição sobre a diferença entre licença ambiental e autorização ambiental, eu peguei do site do órgão ambiental do Estado do Paraná, o IAT, o Instituto de Água e Terra, e isso vocês podem encontrar em diversos outros locais também. Basicamente, uma autorização ambiental, ela autoriza a execução de obras, atividades, pesquisas, serviços de caráter temporário ou obras emergenciais. Então, aí a gente percebe uma outra diferença entre licença e autorização, e que eu acho que é mais interessante a gente refletir sobre isso. Porque uma licença ambiental, ela necessariamente tem um período ali de validade, assim como uma autorização, mas ela faz parte de um procedimento administrativo, que é o licenciamento ambiental, e às vezes uma licença pode vir após a outra, então ela é para uma vida útil de um empreendimento. Ela não é temporária. Agora, uma atividade como um corte da vegetação, quer dizer, eu vou construir um empreendimento, né? Uma planta lá de uma fábrica, ou qualquer outro empreendimento que necessite supressão, um condomínio, né? Um loteamento lá, para o projeto do empreendimento e todos os programas e formas de controle ambiental, eu vou precisar de uma licença. Mas para o corte da vegetação, eu vou precisar de uma autorização. Por quê? Porque eu vou fazer ali o corte ali, pum, acabou. Não tem mais o que fazer. Vai ter um resgate de flora, dependendo do porte, vai ter que apresentar um PRAD, depende, mas a atividade, ela é de caráter temporário. Pegar outro exemplo de uma autorização, né, de resgate de fauna. Mesma coisa, né? Empreendimentos aí que demandem
supressão da vegetação e que, consequentemente, o órgão ambiental exigiu ali a resgate da fauna, vai durar ali um período de tempo enquanto tiver a supressão, né? Então, essa é a grande diferença entre uma e outra, tá? Juridicamente, nós temos uma diferença, uma é vinculante, a outra é discricionária ali, mas, basicamente, autorizações são para atividades mais temporárias, mais emergenciais ali, e o licenciamento para uma coisa mais duradoura, para o empreendimento como um todo. Beleza?